Vem comigo aprender a fazer um salgado super fácil e delicioso. Oi, aqui é a Taira, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje é dia de receita. E já aproveita para se inscrever aqui no canal e ativar as notificações e você tá sempre recebendo receitas saudáveis aí na sua casa. Hoje eu separei para vocês aqui alguns ingredientes pra gente montar um salgado super delicioso e ainda saudável. Ele é 100% integral, então a gente vai estar utilizando aqui a farinha de trigo integral. Ele não leva óleo, então a gente vai estar utilizando alguns ingredientes para substituir o óleo refinado. E o recheio dele é 100% vegetariano, ou seja, não tem nada de origem animal, não tem leite, então você pode comer aí despreocupado se você não pode consumir o leite. E esse salgado ele é bem simples de se fazer. A gente vai basicamente misturar aqui os ingredientes como se a gente estivesse fazendo pão. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma receita que eu tenho completa ensinando a fazer um pão 100% integral para você ir lá conferir. Então a gente vai misturar os ingredientes, vai deixar fermentando um pouquinho e depois coloca o recheio e vai cortar para ficar em tamanho de salgados. E aí eu já vou começar com um truque aqui. Eu vou pré-aquecer o forno, mais ou menos uns 200 graus. Vou colocar ele aqui pra já ir pré-aquecendo, porque quando a gente tiver com a nossa massa pronta, eu vou colocar ele pra fermentar ali dentro do forno, desligado, né? Eu vou só pré-aquecer, mas ele vai estar quentinho, então vai ser um ambiente ali quentinho pra fazer com que essa massa fermente um pouco mais rápido. E aí, pra gente começar, eu tô aqui com o fermento biológico, aquele fermento que você usa pra fazer pão. E aí a gente vai misturar isso aqui com o mel, que vai ser o açúcar da nossa receita, né? Todas essas massas que levam esse fermento biológico é indicado utilizar algum tipo de açúcar para poder ajudar ali a ativar ele a fermentar mais rápido. Então a gente vai misturar aqui o fermento biológico no mel. Você pode estar utilizando também o melado ou açúcar, se você preferir. E aí a gente vai colocar um pouquinho de água. Todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo. Então eu vou colocar um pouquinho de água, só para esse fermento já ir dando uma ativada. Vou dar uma misturada aqui. E basta deixar aqui uns 5 minutinhos que ele já vai ativando. E aí, de preferência, utilize a água morna quando você for fazer alguma preparação assim com o fermento biológico, que ele também vai ativar mais rápido. Então, evita utilizar água muito fria e muito quente, porque se ela estiver também muito quente, ela vai matar o fermento. Então tem que ser um morninho ali agradável, você consegue colocar o dedo, permanecer com o dedo ali dentro, sem se queimar. E aí, como eu falei, a gente vai utilizar a farinha de trigo integral, certo? Em um outro momento eu posso trazer pra vocês uma massa sem glúten, mas aqui eu vou começar com o mais prático, com o que é mais fácil também, né, mais acessível, que é a farinha de trigo integral. E aí, por que eu tô usando a integral? Eu explico pra vocês em um outro vídeo, que eu vou deixar aqui na descrição, a importância de nós evitarmos utilizar os alimentos refinados. Então, eu utilizo a farinha integral pela riqueza de nutrientes que ela tem, pela quantidade mais reduzida também que ela tem de glúten quando comparado com a farinha branca. Então, acaba sendo uma farinha equilibrada nutricionalmente para o nosso organismo. Então, eu vou utilizar essa farinha também por ela ter uma grande quantidade de fibras. Então, faz muito bem para o nosso organismo. E aí, enquanto esse fermento está aqui ativando, já estou vendo umas bolinhas aqui se formando. Enquanto ele vai ativando, eu vou misturar aqui dois ingredientes a essa farinha. Um é o sal comum, e o outro é a chia, que é o ingrediente que a gente vai estar utilizando aqui para trazer um pouco de gordura. Você pode estar substituindo isso aqui por alguma outra semente, ou a farinha de linhaça, ou gergelim, então você pode estar trocando. E aí basicamente a gente vai misturar isso aqui, o sal e essa chia, nessa farinha de trigo, antes da gente vir com os líquidos. E aí basicamente eu só vou misturar aqui com uma espátula, de maneira bem superficial mesmo, só para dar uma incorporada nesses ingredientes. Eu vou mostrar pra vocês, ó, como o fermento ele ativa rápido. Já vai formando umas bolinhas aqui, ó. Vai formando uns gruminhos, você vai ver que ele já vai sendo ativado. Isso aqui já é o suficiente. Se você puder esperar mais um tempinho, pode esperar, mas isso aqui já é o suficiente para ele agir. E aí a gente vai acrescentar essa misturinha aqui. Raspa bem o fundinho, porque ficou o mel grudado, né? Então raspa bem quando você for colocar. E aí agora que a gente já tem o fermento levemente ativado, já tem uma fonte de gordura, já tem o sal, a gente vai acrescentar a água aos poucos até dar o ponto aqui dessa massa.
Se você tiver uma batedeira em casa, eu te indico usar. Aqui em casa tem, mas eu sempre gosto de gravar de maneira mais simples, né? Porque nem todo mundo tem a batedeira. Então, se você tem, você vai conseguir desenvolver o glúten nela mais rápido, né? Mais fácil. Então, usa aí a batedeira com aquele gancho de massas pesadas, né? Que principalmente porque a farinha integral é bem pesada. Então, vai fazendo aí com ela porque você vai conseguir sovar mais rápido. A gente vai precisar sovar um pouco aqui essa massa, colocando aqui a água aos poucos. Eu tô usando a espátula até onde dá. Quando começar a ficar mais pesada, eu vou mexer com a mão mesmo. E aí a gente vai incorporando isso aqui aos poucos. É importante que você coloque a água aos poucos, porque pode ser que a sua farinha exija mais ou menos água. E aí, se precisar de mais água, a gente coloca. Tem tipos de farinha que elas absorvem mais água, menos água, então por isso que é importante você ir colocando aos poucos. É importante também que depois de um momento você pegue isso aqui com a mão mesmo, porque você vai conseguir incorporar melhor os ingredientes quando você coloca a mão na massa. Então agora que eu já coloquei toda a quantidade de água que eu pretendia colocar, eu vou colocar a mão aqui para poder uniformizar bem e ver se a gente vai precisar de mais água ou não. E aí a gente vai, nesse primeiro momento, misturando mesmo os ingredientes, vai aqui amassando, vai apertando a massa para você ter certeza que tá tudo misturadinho, que não vai precisar de mais água. A nossa massa ela tá bem úmida e aí, se você não tem prática de trabalhar com pães, com massas assim de pão, eu te oriento a fazer uma massa um pouquinho mais pesada. E aí conforme você for ganhando mais prática, você vai ali colocando um pouco mais de água. Porque assim, quanto mais úmida a sua massa, melhor. Vocês vão ver que aqui a minha massa tá bem úmida, ó. Tá bem grudenta. Quanto mais úmida a sua massa estiver, mais macia ela vai ficar. Principalmente assim, massas integrais. Então, qual a minha dica? Que vocês comecem, né, se você não tem prática, começa fazendo uma massa um pouquinho mais seca. Não bota toda essa quantidade de água, para você conseguir manusear, você conseguir sovar bem essa massa sem muito trabalho. Mas depois, conforme você for adquirindo prática, vai colocando um pouquinho mais de água para ela ficar bem macia e bem molinha. Uma dica que eu também gosto de fazer é, de vez em quando, principalmente nesse primeiro momento, lavar um pouco a mão para tirar o excesso de farinha que ficou aqui grudado e ajudar a grudar menos essa massa. E aí eu vou polvilhar aqui um pouquinho de farinha, só um pouquinho mesmo, por cima, pra gente conseguir sovar. E aí aqui, a sova que eu gosto de fazer com essa massa é empurrando ela assim, ó, pra frente. Se ela estiver grudando muito ainda, aí você pode botar mais farinha, como é o caso aqui da minha, ela tá grudando um pouco. E aí eu gosto, né, como eu tava falando, eu gosto de empurrar a massa. Eu ensino bem direitinho a sovar uma massa no vídeo que eu faço de pão integral. Eu gosto de ir empurrando ela assim, ó, porque essa massa, ela é um pouco mais pesada e ela tem menos glúten. Então, se você abrir muito a massa, como as pessoas fazem assim, ó, com a massa branca, você pode acabar rasgando muito o glúten, que já não é tão desenvolvido aqui nessa massa. Então eu prefiro ir empurrando para o glúten se desenvolvendo aos poucos, sem rasgar. Vai empurrando a sua massa, coloca farinha se precisar, mas vai colocando farinha sempre aos poucos, para a sua massa não ficar tão pesada. E você vai fazer isso aqui por uns 5 minutinhos, mais ou menos, 5 a 10 minutinhos. É como eu falei na massa de pão. Se você fizer já 5 minutinhos, já vai ser um grande avanço, mas se você quiser uma massa bem macia, faz isso aqui por uns 10 minutinhos ou sova na batedeira. Eu dei mais uma lavada na mão para evitar colocar muita farinha, né? E vou sovar mais um pouquinho. Depois que a gente já sovou um pouco essa massa, ela vai estar com o glúten um pouco mais desenvolvido, ó, ela não vai rasgar com tanta facilidade, mas ela não é uma massa tão lisinha quanto aquelas massas refinadas, certo? Porque, como eu falei, a massa refinada tem muito glúten, então ela fica mais elástica mesmo. E aí, depois que a gente já sovou um pouquinho essa massa, eu vou voltar ela aqui pro bowl, vou fazer tipo uma bolinha com ela. Ela vai estar bem grudenta mesmo, mas tá tudo bem. E aí vou cobrir aqui com um pano de prato.
E aí a gente vai colocar isso aqui dentro do forno. Desliga o forno, certo? Não deixa ele ligado, senão ela vai acabar cozinhando. Eu vou deixar ele um pouco aberto, porque como ele tá bem quente, né, pra massa acabar não começar a assar já. Então, por via das dúvidas, se você não faz muito isso aí na sua casa, pra você acabar não assando o pão antes da hora, você deixa pra aquecer no uns 5 a 10 minutinhos e já desliga, tá certo? E aí vou colocar ele aqui até ele dobrar de tamanho. Isso vai variar da temperatura aí da sua casa. Como aqui onde eu moro não é tão quente, eu faço essa técnica aqui de deixar o forninho ligado, pré-aquecendo e depois desligo. Se você mora num local bem quente, você não precisa fazer isso aqui. Basta você botar o paninho, colocar ele dentro do forninho sem nem pré-aquecer, que aí rapidamente ela já vai fermentar. Geralmente uns 30 a 40 minutos é o suficiente para ela dobrar de tamanho, usando essa técnica aqui do calor ou estando em um local mais quente. E aí quando ela fermentar, eu volto aqui para mostrar para vocês como a gente vai rechear. Pronto, a nossa massa já passou aqui uns 40 minutos fermentando, já deu uma crescida e aí agora a gente vai colocar o nosso recheio. E aí pra gente fazer o recheio, é importante que a gente abra um pouco essa massa. Eu vou colocar aqui um pouco de farinha na bancada, só para evitar grudar muito. Só um pouquinho mesmo. E aí você espalha assim um pouco para deixar a bancada bem fareada. E aí a gente vai pegar essa massa aqui que a gente já fermentou. Você vai soltando as laterais e coloca ela aqui em cima. E aí pra você abrir, é bom que você também coloque um pouquinho de farinha aqui por cima, porque a gente vai abrir com a mão mesmo. Você pode abrir com um rolo, mas eu gosto de abrir com a mão mesmo, porque vai devagarzinho aí, abrindo. E aí é importante você colocar só a farinha para ela não grudar muito. A gente vai abrir como se fosse um retângulo. Então você vai apertando aí para as laterais, até a gente ter aqui um retângulo. E aí toma cuidado para não rasgar a massa, certo? Essa massa aqui, como eu falei, tem menos glúten do que a massa tradicional, a massa refinada. Então você vai manuseando com cuidado. E se você sentir que tá pregando muito, vai colocando farinha aqui por cima. Então depois que a gente abriu assim, num retângulo, a gente vai colocar o nosso recheio. E aí eu vou usar um recheio que eu gosto bastante, que me lembra um pouco assim, pizza, que é um queijo com tomate e orégano. Então eu tenho aqui um queijo que eu já tinha pronto aqui em casa. Um queijo de amendoim. Ó, ele é bem cremoso. Eu tenho receita desse queijo lá no meu Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês conferirem a receita desse queijo. Então ele é bem cremoso, então eu acrescento aqui algumas colheres assim bem generosas. Depois eu vou espalhar melhor. Se você for utilizar o queijo tradicional, tenta não exagera, né? Não coloca tanto, porque senão a sua massa pode rasgar. E aí a gente vai concentrar o recheio bem no meio, porque depois a gente vai dobrar essa massa. Então é como se a gente fosse deixar as bordinhas aqui de toda essa nossa massa um pouco livre. E aí por que a gente faz isso? Para evitar que fique vazando muito o recheio. Vai vazar um pouquinho quando você for assar, porque a gente vai cortar essa massa. Então vai ter algumas partezinhas que pode ser que saia um pouquinho nas laterais, mas é só você untar bem a sua forma que dá certo. Então depois que eu já espalhei assim um queijo por toda a massa, eu venho com o tomate. Eu tô com o tomate aqui em rodelas. Eu gosto de fazer em rodelas bem fininhas, mas aí fica ao seu critério. Já o tomate eu vou concentrar só aqui no meio, ó. Eu vou colocar só no meio mesmo da massa, porque a gente vai dobrar essas duas partes. Então eu não vou colocar aqui nas laterais para não ficar ruim de dobrar. Vou colocar só aqui no meio. A gente já preencheu de tomate, bastante queijo. E agora eu venho com o orégano. Você pode botar orégano, ou pode colocar manjericão, pode colocar tomilho, alecrim, o que você preferir. Eu gosto muito dessa combinação aqui de queijo vegetal, tomate e orégano.
E aí como a gente vai fazer pra dobrar? Você vai pegar aqui as laterais, por isso que é importante que você tenha colocado bastante farinha embaixo aqui da bancada, pra sua massa não grudar muito. Então a gente vai puxar aqui, ó, vai soltando ela aos poucos pra ter certeza que não grudou. E a gente vai empurrar ela aqui pra frente, ó, a gente vai dobrar ela pra frente. E aí vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Puxa aqui, ó, a massa, vem desgrudando, tendo certeza que não tem nada grudado, vai soltando aos poucos e traz pra frente. Lembra de colocar bastante farinha na bancada pra não grudar a sua massa. Depois que a gente já conseguiu dobrar ela assim, a gente vai dar só umas apertadinhas aqui pra selar bem aqui onde a gente puxou a massa. E aí agora a gente vai cortar isso aqui pra fazer em formato de salgado. Se você quiser fazer um pão recheado, você já pode deixar desse jeito. Você só vai precisar ajeitar um pouquinho, né, pra ela poder caber na sua forma de pão. Ou você pode colocar assim, diretamente pra assar aqui na assadeira e ela vai ficar um pão grande recheado. Quando eu faço assim recheado o pão, eu prefiro colocar na forma de pão mesmo, porque ela fica num formato mais legalzinho. Se você colocar ela assim na assadeira, ele não vai ficar um pão tão alto, ele vai ficar um pão mais esparramado. Mas aqui a gente vai querer fazer um salgado, então a gente vai cortar isso aqui. Eu venho com uma faca, certo? De preferência bem afiada, pra facilitar aqui o corte. E eu vou dividir isso aqui mais ou menos em 6 salgados. Eu conto aqui mais ou menos quanto seria. E aí corto o mais direto possível. Se você conseguir passar a faca aqui de uma vez, é melhor. Por isso que é bom que a sua faca esteja bem afiada, que aí você consegue cortar aqui mais rápido, sem ficar esparramando o recheio. A minha massa, ela tá bem mole, porque, como eu falei, eu gosto da massa bem macia, essa massa integral. E aí, lembra o que eu falei, se você não tem facilidade de fazer massas, faz ela um pouquinho mais seca que você consegue manusear melhor ela. E aí eu venho com uma espátula pra ajudar a tirar aqui a massa, ó, debaixo da forma. E aí o nosso salgado fica assim. Vendo? Ele vai crescer um pouquinho. Tem esse queijinho aqui que vai sair um pouquinho nas laterais, é normal. Por isso que é importante você untar bem aqui a sua forma. Eu vou colocar aqui numa assadeira que já tá untada. É importante que vocês deixem um espacinho entre um salgado e outro, porque ele vai crescer ainda um pouco. Essa parte de cima a gente vai virar e vai colocar pra baixo aqui, certo? Pra não ficar as dobrinhas. Tira aqui, né, da mesa com a ajuda da espátula. E vira assim, ó, pra colocar na forma ao contrário. E aqui estão, ó, os nossos salgados, bem recheados. E aí, pra gente finalizar, eu preparei aqui uma misturinha de molho de tomate. Um molho de tomate que eu tinha caseiro, então ele não tá tão grosso. Mas eu botei molho de tomate, uma pitadinha de sal e um fiozinho de mel, só pra dar um docinho diferente. E vou pincelar aqui os nossos salgados. Essa misturinha vai ajudar ele a ficar menos pálido, né? Já que a gente não vai pincelar ovo, nem margarina, nem óleo, né? Então, pra dar uma corzinha aqui ao nosso salgado, principalmente se você for fazer esse salgado, por exemplo, com a farinha branca. Porque ele vai ficar bem pálido. Então eu gosto de caprichar aqui, botar bastante aqui dessa misturinha. Vou vir com mais um pouquinho de orégano, só assim por cima, pra dar mais um gostinho. Agora que a gente já colocou os nossos salgados aqui na forma, eu vou pré-aquecer aqui o meu forno. Vou botar 20 minutos, 200 graus. E aí eu vou deixar esse salgado aqui crescer por mais 20 minutinhos. Enquanto o forno tá pré-aquecendo, ele vai crescer mais um pouquinho antes da gente levar ele pro forno pra assar. Pronto, depois aí que o seu forno já pré-aqueceu aí uns 15, 20 minutinhos, a gente vai levar isso aqui pra assar. Ele já deu uma pequena crescida, mas ele vai terminar de crescer agora aqui no forno. Então, com o forno bem quente, a gente vai levar isso aqui pra assar. Meu forno tá em 200 graus, então eu vou levar pra assar. E aí, quando já estiver bem douradinho, aí eu trago pra mostrar pra vocês. Pronto, agora que o nosso salgado já assou, vou mostrar pra vocês como ele fica. Eles ficam bem maiores, tá vendo? Fica com um leve douradinho, ele não vai ficar tão dourado, né, como os salgados tradicionais, porque é uma massa integral. Então é uma massa um pouquinho mais escura, mas fica muito, muito gostoso mesmo.
bem recheado, ó, ele cresce bastante. E aí agora vou deixar ele esfriar um pouquinho. Primeiro é bom você dar uma desgrudada assim um no outro, que pode ser que ele tenha grudado um pouquinho, porque como, dependendo do tamanho da forma que você tenha usado, ele vai acabar unido um no outro, né, apertando um no outro, por causa do espaço, quando ele começar a crescer. E aí, como vocês podem ver, mesmo a minha massa tendo ficado bem úmida, ela não gruda com facilidade na forma, mas você consegue, com a ajuda de uma espátula, tirar ela. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece que aqui no canal tem muita receita saudável, assim como essa, pra você estar incluindo aí nas suas refeições. E se você gostou desse vídeo, não esquece também de curtir e de compartilhar com seus amigos para que eles também possam aprender formas novas de se alimentar, né? Receitas saudáveis para incluir aí no dia a dia. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchauzinho!